Olá, bom dia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o processo eleitoral e o atual momento político brasileiro. E para isso o meu convidado de hoje é o Dr. Carlos Sérgio Barros, que é advogado eleitoral. Bom dia, doutor. Bom dia, é um prazer. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui para poder discutir esses assuntos relevantes, importantes do direito eleitoral e da conjuntura política. Conjuntura política, é isso que nós vamos começar. Nós estamos num momento muito delicado, vamos dizer assim, da política nacional. Como o senhor vê todo esse movimento e esse momento, doutor Carlos? Eu vejo com muita preocupação, um momento de muita agitação, de muito acirramento, de muita polarização, ânimos exaltados, a sociedade dividida, e eu vejo isso tudo com muita preocupação, mas também com esperança de que possa daí resultar um país melhor, que nós possamos realmente passar o Brasil a limpo. E passar o Brasil a limpo é detectar os casos de conduta, de improbidade, de corrupção, mas também saber por que motivos tantos políticos acabam incidindo em atos irregulares ou atos ilegais. Por quê? Será que o nosso sistema não tem que ser repensado como um todo? Então, ao invés de querer só investigar e punir, devemos também fazer isso, devemos também entender em que circunstâncias esses atos irregulares ocorrem e aperfeiçoar o nosso sistema para que não ocorra mais. Nós não podemos achar normal uma situação onde os políticos comumente são tidos como pessoas que cometem irregularidades. Por que será? Afinal de contas, você, qualquer um pode ser político. Eu sou uma pessoa boa hoje, na medida que eu sou eleito, no dia seguinte eu já passo a ser uma pessoa que faz coisas que não deveria. Então, talvez o problema não seja só pessoal, individual, talvez o problema não seja resolvido só pelo direito penal. Nós temos que discutir a fundo o Brasil, passar a fundo a vida política e também discutir os outros órgãos. Nós estamos vendo hoje o Ministério Público com muita preponderância, com muita atuação, o Judiciário também. Isso é benéfico, isso é sempre positivo. Como evitar a politização e a partidarização desses segmentos também. Mas esse Brasil passado a limpo, essa discussão toda, ela não pode ser prejudicada por essa paixão, essa exaltação toda que está acontecendo no momento, quando todo mundo, de alguma forma, está se posicionando de um lado ou de outro, que houve uma polarização, e se posicionando de forma, eu diria, não racional, mas muito emocional, muito apaixonada. Isso não atrapalha o resultado? Sempre seria ideal que as discussões transcorressem num clima de mais normalidade, mas na situação que se coloca está difícil se conduzir, havendo riscos, e esperamos que não haja um agravamento. Graças a Deus ainda não tivemos, e com certeza espero que esse ciclo, essa crise passe sem que tenhamos nenhuma vítima mais grave, porque é um momento especial, é um momento importante, é um momento de acerramento, mas nós temos que garantir o regime democrático. Eu entendo que a democracia tem que ser preservada e devemos ter respeito pelo opositor, devemos ter respeito pela política, pelo judiciário, pelo Ministério Público. O momento é de discussão e espero que disso resulte um Brasil melhor. O senhor diria que de alguma forma a democracia corre risco nesse momento? Segundo a avaliação de uma parte dos atores, dos protagonistas envolvidos nessa discussão, há um sério risco de ruptura política fora do sistema democrático. Há setores que entendem que nós estamos na iminência de um golpe, né, que seria a cassação da presidência da República por motivos outros que não o cometimento de crimes de responsabilidade. Portanto, que seria a única justificativa para o caso, né? Exatamente. O presidente eleito, por regra, no regime democrático, ele é eleito para cumprir um mandato de 4 anos. E pode haver interrupção? Pode sim, em situações absolutamente graves, onde há provas do cometimento pessoal, individual, de algum crime por parte do presidente da República. Os defensores da presidência da República entendem que isso não ocorreu, que não se configura a situação que seria propícia, ou correta, ou legal para a deflagração de um processo de impeachment. O judiciário, como o senhor analisa a posição, o papel que ela está tendo nesse processo todo, diante de casos assim,
Estou falando porque é tão público, todo mundo vai e expõe suas, tanto o ministro, como o juiz, como o promotor, como o procurador federal, todo mundo expõe suas ideias. Então, a gente pode dizer o que acha dessas ideias e não estamos julgando nada, né? Como que o senhor viu o papel do judiciário nesse processo todo? Olha, eu vejo também o judiciário brasileiro, ele vem cada dia mais. Quando eu comecei a advogar, praticamente o poder judiciário não se miscuía, não intervinha, não participava das discussões políticas administrativas. Era muito raro um juiz dar uma determinação para um governante cumprir algo. Tal. Então havia o que se chamava sempre de independência entre os poderes e sempre se alegava lá Montesquieu para poder justificar que, opa, aqui já não é competência do poder judiciário. Entretanto, isso mudou radicalmente. O que nós vemos hoje é o judiciário participando ativamente da vida política administrativa, decidindo sobre questões. Agora mesmo eu vi um juiz aqui do interior que mandou um prefeito botar uma tampa de uma caixa d'água. Então nós temos que, sem falar as demais ações no que se refere à garantia do direito à saúde, que hoje o judiciário ele pauta o sistema de saúde, né? Devido à gravidade da crise da saúde no Brasil, da saúde pública, hoje as decisões judiciais elas acabam fazendo com que os secretários fiquem a reboque das decisões judiciais que têm que ser cumpridas para atender ao bem, quando às vezes a secretaria tem o seu planejamento, tem as suas regras, tem os seus procedimentos para ir atendendo as pessoas. Portanto, essa discussão sobre o judiciário ela também é importante. Vamos discutir os políticos, vamos combater a corrupção, mas vamos discutir também o papel do judiciário no cenário político. Podem os juízes interferir a tal ponto que, no caso, interferem não só a partir de ações de casos concretos, mas estão interferindo também ao praticamente criar normas, criar resoluções que vão além daquilo que, a princípio, seria competência do Poder Judiciário. Essa é uma discussão e nós devemos travá-la com muita transparência, seriedade, tranquilidade, porque o momento é esse. No momento de grave crise, acredito que devemos repensar o papel de todos os poderes Quer dizer, nesse caso a gente teria que fazer uma repensagem, não sei se o nome é esse, geral, executivo, legislativo, judiciário, cada um dentro do seu papel, tomando as providências que são de competências de cada um para que juntos a gente chegue num denominador comum. Como hoje está tudo embolado, está todo mundo decidindo, cada um vai decidindo e as decisões estão sendo tomadas uma em cima da outra. Isso acaba gravando mais essa situação e a gente que está de fora, que está como espectador e que acaba se envolvendo, a gente fica meio perdido no meio dessa confusão toda, não fica? Eu imagino, ainda mais também com esse excesso de bombardeamento de informações, do meio de comunicação, das redes sociais, são múltiplas as verdades, múltiplas as opiniões sobre o mesmo fato. Exatamente. Então, nós temos que, de alguma forma, aproveitar esse momento e ver se aparece um conciliador, um mediador, uma vez que eu acredito que todos os interessados, os protagonistas, alguma coisa importante eles têm a contribuir para o aperfeiçoamento do nosso sistema político, jurídico, constitucional. Mas está faltando ainda aparecer esse interlocutor, esse mediador, com legitimidade para poder apaziguar os ânimos e aproveitar o momento para fazer as mudanças que o país precisa. Você acha que a gente teria essa figura nesse cenário todo que está se desenhando aí à nossa frente? Não, você não vai dar resposta agora, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta conversando aqui sobre o momento político do Brasil com o advogado Carlos Sérgio. Então, um minutinho só e a gente está de volta. Let's go back to the rocks. Go back to the rocks. Go back to the rocks. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de discussão aqui sobre esse momento político atual com o advogado eleitoral Carlos Sérgio Barros. A gente estava falando nessa possibilidade de aparecimento de uma figura que conduza as discussões, pelo menos nessa informação que vai para a pessoa comum, no nosso caso, que ficamos à mercê dessas informações para formar o nosso juízo. O senhor acredita que é possível o aparecimento de alguém com essas prerrogativas, vamos dizer assim? Olha, só se for o Papa Francisco.
talvez o Papa Francisco tenha que ser chamado Verdade. para intermediar essa situação gravíssima que nós estamos vivendo, de muita exaltação, de muita polêmica, muita radicalização, cada um se achando mais dono da verdade do que o outro. Os meios de comunicação também tendo uma postura muito ativa. Isso, verdade. Seja se goste ou não, se cada um obedecendo suas próprias linhas correto ou não, né? mas o que nós estamos vendo são meios de comunicação, grandes meios de comunicação assumindo postura ativa mesmo, numa posição, numa linha. Isso também é um momento para se discutir o papel dos meios de comunicação. Será todo órgão, nós estamos vendo que até a presidência da República é sujeita a controle. O juiz lá do Paraná, que também podia no primeiro momento parecer que não era sujeito a controle, mas também é sujeito a algum tipo de controle, algum tipo de reavaliação das suas decisões pelas instâncias superiores. E é importante que todo mundo possa ter o seu poder, sua competência, mas que ninguém seja absoluto, né? Porque ninguém é dono da verdade. E no Estado democrático de direito sempre deve haver recurso, sempre deve haver possibilidade de um novo julgamento, da reapreciação daquilo por um outro órgão independente. E isso nós temos que ver com os meios de comunicação também, porque realmente o que se vê é meios de comunicação assumindo uma postura e aí divulga-se aquilo, a sociedade toda fica alvoroçada e depois não... Qual a sanção que tem? Qual a possibilidade de restrição? Seria limite à liberdade de imprensa? A liberdade de imprensa é absoluta? A liberdade de imprensa é absoluta? Ela não pode ser questionada, cada um pode determinar seus próprios um grande meio de limites, né? Um grande meio de comunicação pode entrar na sua casa e emitir uma opinião sobre os seus representantes e sobre divulgar áudios que revelam a intimidade. Se bem que a televisão alega que ela não é ela que grampeia ou que divulga os grampos, ela só propaga aquilo. Tudo bem, mas mesmo essa propagação, na escala em que se deu... Depende da forma como ela é feita, ela tem sempre uma ideologia por trás, né? Com toda certeza. E nós estamos num ano eleitoral, conversando com você, que é advogado eleitoral, a gente não pode deixar... Vamos falar um pouquinho agora sobre esse processo eleitoral deste ano, que daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o momento político, esse é o mais apaixonante de todos, não tem jeito. O processo eleitoral desse ano, ele tem umas modificações com relação ao ano passado, por conta dessa mini-reforma eleitoral que a gente teve. A começar pelo tempo de campanha, né? Quais dessas mudanças o senhor considera as mais importantes? Ou as mais significativas? O processo eleitoral, tivemos a reforma eleitoral ano passado e trouxe importantes modificações. Por exemplo, principalmente a diminuição do tempo de campanha. Antes a campanha eleitoral durava 90 dias, agora é 45 dias. A campanha antes começava dia 5 de julho, agora vai começar dia 16 de agosto. A campanha eleitoral nas ruas e onde tem televisão, dia 26 de agosto é o início da propaganda no rádio e na televisão. Portanto, essa diminuição do período de campanha já é uma mudança. É verdade. Ninguém sabe ao certo como isso se dará, se a campanha vai passar num instante, como ficará isso nas cidades pequenas, onde os candidatos têm que visitar. Vamos ter nosso primeiro teste este ano, né? E outra grande mudança é a questão da proibição de financiamento dos candidatos por pessoas jurídicas. As empresas não participam mais do processo eleitoral, não podem fazer doações para candidato. O candidato terá que arrecadar recursos com os seus colegas, seus companheiros, suas militâncias, não haverá mais doação de pessoas jurídicas. Como fica essa questão da doação? Por exemplo, partidos pequenos, uma cidadezinha lá do interior, vamos dizer assim, que tem, conversando aqui com o desembargador Lorival Cerejo do DRE, por exemplo, tem prefeituras que ficam limitadas a 200 mil o planejamento orçamentário para determinada campanha. 200 mil, você sabe que é muito pouco, não serve para coisa nenhuma em uma campanha. Mas não existe a possibilidade de doação por empresas que seriam os maiores doadores. Como o senhor imagina que vai ser feito esse processo esse ano? É só convencimento mesmo? É só conversa? Esse é o sentido da norma, que as campanhas fiquem mais baratas e que se evite a participação do poder econômico, porque já se concluiu no Brasil que a maior parte dos problemas administrativos, da corrupção, começa na campanha eleitoral. Quem gasta muito numa campanha que envolve milhões,
acabaria havendo um comprometimento do administrador em seguida para favorecer aqueles que expenderam milhões de recursos para a sua campanha. Portanto, essa diminuição do tempo de campanha e a proibição de financiamento por pessoas jurídicas e a definição do limite máximo de gastos por cada cargo em disputa. Essa que é outra grande inovação. Essa definição de limite que eu fico pensando, como é que eles vão Na maioria esse dos municípios maranhenses, o candidato a prefeito não poderá gastar mais do que R$100 mil. E os vereadores, R$10 mil. Existem outras cidades, né? Depende, porque esse valor foi fixado tomando-se como 70% do maior gasto declarado nas eleições de 2012. Então, se chegou a um valor que hoje todo município tem um valor a ser máximo de gasto por cada cargo em disputa, prefeito e vereador. Isso, mas nas eleições passadas, os candidatos, pelo menos, não declararam que gastaram tanto. Tanto é que o TSE tomou como base o que eles haviam declarado. Isso. Mas, talvez nas eleições anteriores não tivesse o controle que eu imagino que agora terá. Na medida que se sabe qual o valor máximo de gasto que cada candidato poderá efetuar durante a sua campanha, os opositores e o Ministério Público ficarão atentos para saber se aquele candidato realmente está gastando só aquilo ou se tem caixa 2. E agora nós estamos vendo que o Judiciário e o Ministério Público não estão tolerando caixa 2. Caixa 2 vai ser um problema. Mas a gente vai fazer outro rápido intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para continuar com essa conversa aqui sobre campanhas eleitorais e momento político brasileiro. Eu volto já. Já estamos de volta e esse aqui é o nosso último bloco dessa conversa aqui com o Carlos Sérgio Barros, que é advogado eleitoral. E só voltando um pouquinho nessa questão das campanhas, que tipo de consequências o senhor vê que esse momento político agora, que a gente está vivendo, pode ter nesse processo eleitoral que a gente também tem esse ano? Com certeza haverá muito impacto. Ainda não sabemos em que proporção, se haverá maior ações questionando os candidatos ou se simplesmente a população deixará de votar, vai votar em branco, vai votar nulo, porque o que se percebe é um afastamento dos políticos, da política, dos representantes do povo, por parte da população. A crítica não é só, embora seja principalmente direcionada a um partido, ela atinge todos os partidos. Todos os partidos, claro. Certas cenas de políticos na Paulista, na manifestação de alguns movimentos, não foram bem recebidas. Então, se percebeu que nenhum partido político está usufruindo, ganhando muito com essa mobilização toda, esse questionamento todo por parte da população. Mas nós temos que ver ainda, avaliar que impactos poderá ter. Eu espero que sejam impactos benéficos e que se melhorem os políticos, se melhorem as regras e que a democracia se fortaleça e que possamos construir um Brasil melhor, tirando lições do que está ocorrendo. Pois é, a população, como o senhor vê esse momento? A população está mais esclarecida, ela está mais conscientizada no momento em que você disse que participação de políticos em mobilizações como essa que eu vi na Paulista não foram bem recebidas. Isso significa que a população está mais atenta mesmo, ela quer rigor nessas investigações e não participação política, porque ela está de alguma forma querendo dizer, eu não quero saber dessas decisões políticas, eu quero saber se o Brasil vai ser passado a limpo, como vocês dizem. Você acha que é mais ou menos por aí que a população está indo? Muito embora eu acho que é importante a mobilização, a participação popular, mas eu acredito que há muita desinformação. E há uma tentativa de criminalizar os políticos. Então, os políticos passam a ser mal vistos sempre. Todo político é corrupto, todo político é ladrão. E isso não é verdade. Tem muita gente boa fazendo política. E essas pessoas encontram muita dificuldade de poder desenvolver seus projetos diante de um sistema, diante até de um pré-julgamento por parte da população também. Eu acho que
que há muita regra, muita norma, muita situação que acaba por criminalizar a atividade política. Nós devemos repensar isso a fundo. Os políticos são representantes do povo. Eu prefiro um governo de políticos eleitos e que prestam conta de 4 em 4 anos a você, porque o titular da soberania é o povo. O povo elege as pessoas para representá-las durante um certo período. Então eu prefiro os políticos eleitos eu prefiro o governo dos políticos eleitos do que o governo dos juízes, por exemplo. O governo dos juízes, gostei. Pois é, e essa população, no momento em que escutas telefônicas, GRAMPs, são divulgados, não sei se de forma legal ou ilegal, isso não cabe a gente dizer, mas no momento em que eles são divulgados, juízes determinam a divulgação, a população absorve essa informação. Aí não fica uma coisa meio... Um está lá em cima, outro está lá embaixo, um dá, outro recebe, quem recebe não sabe o que fazer com essa informação. Você tocou num assunto muito importante e que, inclusive, agravou a crise, que foi a divulgação dos áudios envolvendo a família do ex-presidente Lula. Eu considerei essa divulgação, e agora o ministro Teori também nesse sentido, graças a Deus, um atentado à democracia, à intimidade, à privacidade das pessoas. O direito à privacidade é um direito constitucional e que somente em situações excepcionalíssimas pode o Estado, sob o argumento que for, vir a quebrar a sua privacidade, invadir a sua intimidade em busca de alguma investigação. Primeiro, esse recurso da invasão da privacidade, da quebra do sigilo, da intimidade da pessoa, ele só pode ocorrer quando nenhum outro recurso for possível, for capaz de você fazer aquela investigação. Você está investigando, você dispõe de inúmeros meios de investigação e quando aqueles meios não se mostram suficientes, você pode, numa situação excepcionalíssima, quebrar o sigilo telefônico daquela pessoa para uma determinada finalidade. Mas ao fazer isso, essa quebra, ela também tem que ser muito clara sobre quem serão as pessoas que terão seu sigilo quebrado, por quanto tempo, o que se busca investigar mesmo, e tudo aquilo que não diz respeito àquela investigação deve ser descartado de imediato. E se por acaso alguma autoridade que tenha prerrogativa de foro for ouvida naquela conversa, imediatamente o juiz deve remeter aquela gravação para a instância superior. Isso aqui é um direito, eu não vejo como entender que os grampos possam ir além disso. Então, como você pode estar grampeando uma pessoa, de repente você grampeia a família da pessoa toda, inteira, sem que haja menor indício de que aquele familiar esteja participando de qualquer ato ilícito. Só lhe interrompendo, e o argumento de que a divulgação do resultado desses grampos é de interesse público e que isso de alguma forma pode ajudar nesse processo eleitoral. Essa é uma afirmação... Olha, as constituições, elas existem e elas definem direitos e garantias sociais, mas também individuais. As constituições surgiram principalmente para assegurar os direitos individuais contra os excessos do Estado. As constituições, elas surgiram e têm esse papel de preservar o indivíduo contra a ação do Estado. Então, o Estado não pode tudo. Por mais que o combate à corrupção seja algo que toda a sociedade tenha interesse e nós devemos avançar, isso não pode atropelar o devido processo legal, o direito de defesa, o direito à intimidade, à privacidade. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque o recrudescimento, é permitir que o Estado já avance e desrespeite as regras e as garantias constitucionais, é que nós corremos o risco de retroceder, de termos um Estado policial, um Estado de exceção, e isso não é bom para a democracia, não é bom para esse país, e eu acredito que não é por aí que nós devemos ir. Nós devemos ir no caminho da garantia dos direitos sociais, do combate à corrupção, mas também do aprofundamento da democracia e do processo político. Mas o senhor não acredita que esse repassar e esse repensar desse momento político, ele vai ser feito num outro momento? Porque hoje a gente está no caldeirão, vamos dizer assim. Está todo mundo fervendo, está tudo fervendo, está tudo em ebulição. E que a gente não vê como fazer alguma coisa mais sensata. Eu não sei, quer dizer, para a gente que está de fora passa essa impressão. Eu também estou muito preocupado, como eu volto a dizer, a minha preocupação
é que há completa fragilização da atividade política, a total criminalização dos políticos, e eu não vejo isso bom. Porque se todos os políticos cometem irregularidades, se o sistema leva a que eles, quer queiram ou não, cometam irregularidades, nós temos que repensar isso e punir só aqueles que realmente sejam maus, aqueles que estejam desviando recurso público e que, comprovadamente, após o devido processo, deva lhe ser aplicado as devidas sanções. Agora, não podemos permitir, por outro lado, que outros atores acabem se sobrepondo sobre a atividade política. Como o nosso programa está terminando, eu só gostaria de perguntar uma última coisinha para o senhor. O senhor tem esperança de que as coisas voltem à normalidade dentro desse processo e que a gente chegue a um final feliz? Há uma luz no fim do túnel nesse sentido? É o que eu espero. Nem que tenhamos que chamar o Papa Francisco, mas eu espero Nossa última esperança. Que a sociedade brasileira amadureça, que os ânimos fiquem mais calmos e que se possa dialogar, se debater, porque se o interesse é o melhor do Brasil, se todos os lados acham que estão defendendo o interesse público, é importante que a gente avance e que construa um melhor Brasil. Lembrando sempre que o interesse coletivo não pode também esmagar o interesse individual. Não justifica tudo em nome do interesse coletivo. As pessoas, os indivíduos, eles também têm seus direitos, devem ter seus direitos respeitados, e as constituições, historicamente, servem justamente para isso, para limitar a intervenção do Estado sobre os indivíduos. Assim como o Estado não pode tudo, o interesse coletivo também não pode tudo, em nome... E o indivíduo também não pode fazer tudo que ele quer. Cada um tem os seus limites de atuação e é preciso isso para que a gente chegue no denominador comum e de preferência de muita paz. Né? De muita paz e um Brasil melhor que todo mundo deseja. Doutor Carlos Sérgio, a gente conversaria a manhã inteira aqui sobre esse assunto, você ainda vai voltar para conversar comigo com toda certeza sobre isso, mas muito obrigada por sua participação nesse programa. Muito obrigado também, aqui esperando que estejamos contribuindo para poder esclarecer os fatos e um pouco, arrefecer, diminuir um pouco os ânimos exaltados. Muito obrigado. Ok, um bom dia para o senhor. E você já sabe, esse programa, o conteúdo desse programa está à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias, a partir de 8h30 da manhã, eu estou aqui com mais informações, mais entrevistados para dar orientações e notícias que você precisa para começar o dia bem informado. Tchau e até amanhã.